Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui dentro do nosso canal para falar sobre gastronomia, para falar um pouco sobre restaurantes, sobre o ato de comer. Fiz uma série de perguntas lá no nosso Instagram, no @Arquiteto Gourmet, e hoje eu vou explicar porque eu fiz essas perguntas e qual foi a resposta do pessoal. Então, bora com a gente conferir nesse vídeo. Mas antes de começar no vídeo, já quero te agradecer por ter chegado até aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente fala sobre arquitetura, sobre gastronomia, sempre com mais dicas de receitas fáceis e práticas e também com dicas sobre o nosso dia a dia, tanto na nossa vida de arquiteto quanto na nossa vida de gastrônomo. Então siga lá todas as nossas redes sociais, acompanhe todo o nosso trabalho. Estou dando umas dicas bem legais lá no nosso Instagram, para você que tem dúvidas sobre o projeto de cozinha, para você que está pensando em abrir sua cozinha industrial, seu restaurante e tudo mais. Então passa lá e confere nossas dicas que estão bem legais mesmo para vocês, tá certo? Bem, fiz uma série de perguntas essa semana lá no nosso Instagram para ver qual seria a reação das pessoas, qual seria a resposta das pessoas. E hoje eu quero compartilhar com vocês o porquê de eu ter feito essas perguntas e tentar justificar as perguntas e a resposta. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que você prefere no restaurante? A beleza ou o bom atendimento? Eu sei que isso eles estão relacionados entre si, um não pode estar distante um do outro, eu tenho certeza disso. Primeiro porque no Instagram não dá para fazer mais de uma pergunta, para fazer uma enquete aí, um formato de pizza e tudo mais. Mas 97% das pessoas preferiram o bom atendimento à beleza do espaço. Por que eu falo isso? Que nem todo mundo, por mais que nós gostamos de comer em restaurante, de frequentar restaurante, nem todo mundo tem a mesma percepção do espaço. Então minha pergunta daqui é justamente qual seria esse ponto de vista das pessoas com relação ao espaço, com relação ao atendimento. Nem sempre um lugar muito bonito tem um ótimo atendimento. Da mesma forma, nem quer dizer que um bom atendimento só é possível em lugares bem ambientados, a beleza e tudo mais. Parece que aí não se relaciona, mas mostra muito da visão de cada pessoa. Tem um restaurante aqui em Belém que era conhecido como o Bar da Escrota, que é um peixe frito muito famoso, muito conhecido aí. E por que Bar da Escrota? Porque o atendimento era assim, ó, de primeira qualidade. A atendente era muito escrota, a dona do restaurante tratava as pessoas muito mal, com respostas grosseiras e tudo mais, mas o restaurante vivia lotado porque as pessoas gostavam lá da comida. Então não quer dizer que um bom atendimento está realmente ligado à beleza e à condição do espaço. Então o atendimento é fundamental sim, e a beleza do espaço também é importante, mas tem pessoas que não estão preocupadas com nenhum e com nem o outro. A outra pergunta que eu fiz também foi justamente qual o que mais lhe atrai no restaurante, o ambiente ou a comida. Também parece não estar totalmente relacionado, tanto é que 80% das pessoas preferem a comida e 20% acredito que o ambiente vai chamar mais atenção. Em um momento de redes sociais, em que nós vemos as fotos, que nós vamos estar o tempo todo no Instagram para acessar as fotos, é importante a gente observar sim a estética do espaço, a beleza do ambiente, o conforto, qual é a sensação que aquele ambiente vai te dar. Tudo isso conta muito na hora de você escolher um bom restaurante. Mas isso não é primordial também, tá certo? Não adianta ter um espaço mega bonito e a comida for muito mais ou menos. As pessoas vão deixar de ir àquele local. Então a comida, ela atrai muito, principalmente para aquelas pessoas que gostam de sair para comer de fato. Tem gente que gosta de sair simplesmente por sair, então não está preocupado muito com a qualidade da comida, está mais preocupado com a bebida de repente, ou a qualidade, ou por conta do espaço. Então a questão da apresentação do espaço, da beleza do espaço, da decoração, da forma que foi pensada também é fundamental. Mas a comida, ela chama muito mais atenção do que o espaço. Tanto é que se for você parar para olhar, quando você quer sair para comer, a primeira coisa que você procura, pensa aí, tenta procurar, qual é a hashtag que você vai procurar? A comida. Você vai buscar fotos do prato, você vai buscar como que a comida é apresentável, vai buscar resenhas de locais, daqueles locais para saber se a comida é boa, se vale a pena ou não. Então a comida, ela chama muito mais atenção às vezes do que o próprio ambiente. E aí, como eu falei, esse bar que eu lhe falei, que é o Bar da Escrota, o que acontece? Lá a comida era muito boa, o ambiente não era legal, não é uma coisa maravilhosa, é um bar, entendeu? Mas ainda assim ela atrai muito mais pela comida do que
pela apresentação. Lembrando que aqui em Belém a gente tem um costume muito de comer na calçada, de ir para restaurante, ir para bar, para ficar na calçada. Então não quer dizer, meu amigo, que a comida, que a apresentação do espaço vai atrair de fato ao público. É importante sim a comida e a bebida no local. Um outro ponto importante também que eu coloquei na comida, tá certo? Você procura bom preço ou bem servido. Se tiver bem relacionado os dois, o bom preço e também a quantidade de comida, também é um ponto importante. Mas lembre-se, quem segue meu Instagram, quem me acompanha, não é aquela pessoa que está preocupada somente com a qualidade da comida, com a comida de alto padrão, com uma bela apresentação, com um filé diferenciado, vai comer lagosta e tal. Não é somente aquele público. Existe aquele público que está preocupado sim em comer em quantidade. Então é preciso a gente entender esse público-alvo, qual é o público que você quer alcançar, por exemplo, na hora que você for montar o seu restaurante, o que você vai colocar como diferencial. Existia um sanduíche aqui em Belém, há muito tempo atrás, que se chamava Cruel. Era um X-tudo, ao final de contas tinha tudo que um sanduíche leva, só com o tamanho de uma pizza grande. E aí a gente cortava em 4 a 8 pedaços, que dava para bastante gente comer. Dessa forma, o grande objetivo desse local era justamente a quantidade de comida. O valor que a gente paga era baixo por uma quantidade de comida muito grande. Mas lembre-se sempre que isso não quer dizer questão de qualidade. Isso quer dizer que ele é bem farto. Um exemplo bem básico assim, do que nós temos em Belém hoje em dia é o Rox. Por exemplo, ele é o melhor custo-benefício. É um preço bom, é um preço acessível para qualquer pessoa, tá? Que frequenta aquele local, o ambiente é bonito, o ambiente é legal, tudo. E ele é bem servido. Um prato serve 2 pessoas e comem super bem, ficam super satisfeitos, entendeu? É diferente, por exemplo, se você vai para um local onde o preço é elevado e a quantidade de comida é pouco, dificilmente ele vai atrair um certo público, ele vai se distanciar e vai ficar com um público muito mais restrito. Por isso é bom sempre equilibrar esses dois sabores. Todas essas três perguntas, elas são muito relacionadas, e o ideal é que elas estejam trabalhando juntos, ou que elas teoricamente não se relacionam, mas ainda assim elas são muito importantes para que você possa entender qual é o tipo de empreendimento que você vai querer abrir. A outra pergunta que eu coloquei aqui como importante é se você já entrou na cozinha do restaurante que você adora. E 92% das pessoas nunca entraram na cozinha do restaurante que ele adora. Por quê? Porque muitas das cozinhas, principalmente em Belém, costumam ter sua cozinha separada. Não é do estilo de cozinha show, onde as pessoas conseguem ver o balcão aberto, conseguem visualizar a cozinha toda ali do jeito que ela é. E é importante a gente ter noção dessa proporção das pessoas, porque muitas pessoas não estão preocupadas com a cozinha propriamente dito, aonde é produzido. Isso é importante que um dia pelo menos você consiga visitar a cozinha do restaurante que você come com frequência, ou você vai continuar amando o seu restaurante, ou você nunca mais vai querer ir lá. Então você, dono de restaurante, tem que ter o mesmo zelo que você tem com o seu salão, você tem que ter com sua cozinha também. Manter limpinha, manter arrumada, manter funcionando de forma que as pessoas que estão trabalhando ali consigam trabalhar com qualidade de vida e, acima de tudo, que não tenha preocupação nenhuma com contaminação. Tinha um restaurante aqui em Belém que era muito famoso, mas sua cozinha também era famosa por ser muito suja e por ser inapropriada para a produção de alimentos. E ainda assim ela era muito famosa. Não vou dizer qual é, mas fica a sua dúvida aí. E aí a outra pergunta é se você já tinha conversado com o chefe do restaurante que você ama, e esse é um ponto importante, porque outro dia eu ouvi um amigo meu dizendo que existe pouco chefe de cozinha em Belém. Pelo contrário, existem muitos chefes bons aqui em Belém, existem muitos chefes famosos em todo o Brasil, e cada vez mais isso é possível por causa do acesso à internet. Mas a gente conhecer o chefe, saber qual o motivo que a gente está indo para aquele restaurante por conta do chefe, dá muito mais valor para o chefe do que para o ambiente propriamente dito. Então imagina só, tem 2 restaurantes que eu admiro muito aqui, que é o do Paulo Ninja, a Santa Chicória, e muita gente vai àquele restaurante por conta do chefe. O outro que é muito famoso aqui, tudo é a Casa do Saulo também, que ficou muito famosa por conta do chefe. Antes mesmo do chefe abrir seu restaurante aqui, ele já era conhecido por tinha um restaurante lá em Santarém. Conhecer o chefe faz com que você entenda também a produção do seu prato, qual o tipo de prato, por que aquele prato, por que ele foi pensado daquela maneira. Então faz você se aprofundar muito mais com relação ao restaurante. Eu acho isso importante para nós, como chefe de cozinha, a gente
levar os nossos clientes por conta dos nossos pratos e não simplesmente por conta do espaço do ambiente. Então, cada vez mais isso acontece. Por exemplo, quando você vai a São Paulo, para onde vai? Ah, eu quero ir para o restaurante em São Paulo. Qual seria o restaurante? O restaurante do Jefferson Rueda ou do Rodrigo do Mocotó? Então você vai buscar ali referências naquele restaurante. Por mais que você não conheça o que é produzido dentro daquele restaurante, vai fazer com que você conheça por conta do chefe. Isso é um trabalho muito árduo do chefe, principalmente, e também do trabalho do marketing do restaurante. Na hora que você for pensar em montar um restaurante, você não tem que levar em consideração somente que você sabe cozinhar. Você tem que levar em consideração também todos esses pontos: preço, atendimento, qualidade, o ambiente que você está colocando, a qualidade da sua cozinha, a qualidade do seu produto, o produto que você vai buscar lá no produtor. Tudo isso você vai ter que levar em consideração na hora de montar o seu restaurante. Não é o simples fato: eu sei cozinhar e vou abrir um restaurante. Existe muita coisa relacionada, principalmente se você quer ser um chefe de cozinha e ter um restaurante bem aceito dentro da cidade, dentro da sua região, tá certo? Então procura levar em consideração tudo isso. Vou contar um exemplo aqui de uma loja de conveniência que tinha aqui em Belém, que tem comida e tudo mais. E o diferencial dele era a quantidade de bebida de vários gêneros que ele tinha lá dentro do seu espaço. No começo ele vendia qualquer cerveja, então qualquer cerveja que você quisesse você poderia comprar. Brahma, Skol, Heineken, cerveja importada, tudo você encontrava lá. Mas o que ele viu? Ele viu que o público dele não era o público que ele queria, então era aquele público que ia tomar somente cerveja baratinha, somente cerveja mais em conta. Então ele viu que ele queria mudar aquele público. Para que ele pudesse fazer isso, o que ele fez? Ele tirou as cervejas mais baratas e colocou cerveja a partir de R$8, que seria mais ou menos o que uma Budweiser, uma Stella Artois, seria mais ou menos de preço. Então ele tirou, ele limitou o público dele, o que facilita muito para que ele possa nichar o seu mercado e aí ele pudesse investir no seu ambiente, que pudesse atender não somente um público que consumisse cerveja mais barata, mas que consumisse cerveja um pouco mais cara, mas que ele pudesse consumir a sua comida, que ele pudesse consumir as outras coisas que ele vende ali dentro do seu espaço, tá certo? Então isso é importante. Parece que as perguntas são meio aleatórias, mas isso faz todo sentido na hora que a gente pensa no contexto geral da construção de um espaço gastronômico, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi somente um vídeo, quero te pedir desculpa por não ter feito o vídeo semana passada, passei a semana doente e aí eu não consegui gravar semana passada, mas essa semana tem vídeo aí para vocês, para que vocês possam acompanhar aqui dentro do nosso Arquiteto Gourmet. Lembre-se, lá no nosso Instagram nós estamos sempre postando coisas bacanas, sempre compartilhando ideias com vocês, e isso vai ajudar também você a crescer como chefe de cozinha e também como arquiteto, quem sabe, tá certo? Então, muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!